Olá, tudo bem? Estamos preparando a nossa primeira aula de redação direcionada aos nossos alunos de terceiro ano. Mas antes eu gostaria de fazer uma breve apresentação, porque nem todos me conhecem. Eu sou o professor Luiz Ribeiro, professor de língua portuguesa na Unidade Escolar José Mendes Vasconcelos. Sou professor desde 2003, já são 17 anos de história, dentro da nossa língua. E também sou especialista em linguística e ensino da língua portuguesa. Diante deste momento que vivemos no nosso país, momento de pandemia, a Covid-19, o coronavírus, nós temos que nos adequar a novas situações de trabalho. Estamos estreando hoje com esse vídeo aula, tentando direcionar um trabalho para os nossos alunos que estão em casa. E reforçamos que cada um fique mesmo em casa, Se aproveite de toda a estrutura que tem, dos seus livros e agora através das videoaulas, para poder se aprimorar nos seus conteúdos e se preparar para o futuro. Hoje eu destaquei um conteúdo interessantíssimo, que apesar de ser redação, mas nós não podemos escrever sem antes conhecer alguns princípios da interpretação. E, aliás, escreve bem quem tem uma boa interpretação do mundo, quem tem uma boa interpretação das coisas. Nós temos 3 elementos aqui que eu destaquei para estudarmos na aula de hoje. Implícitos, pressupostos e subentendidos. Mas nesse assunto, que é importantíssimo, eu destaquei um pensamento importante aqui, bastante conhecido do nosso estudioso Leonardo Boff, quando ele diz: cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Veja bem, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Olha, gente, diante de qualquer assunto que seja tratado na sociedade, na família, lá na nossa comunidade, cada um faz uma leitura a partir do conhecimento que tem, a partir da sua visão. E todos nós, dentro da nossa língua, cada um tem uma posição individual das coisas. A língua é um elemento social, mas a fala é individual. Então você constrói os seus pensamentos, constrói suas opiniões a partir daquilo que você tem a capacidade de ver. E nem todo mundo tem a capacidade de ver do mesmo jeito. Cada um vê as coisas de forma diferente. Leonardo Boff reforça isso muito bem, E interpretar é uma das artes mais difíceis da nossa sociedade, da nossa vida. Cada um interpreta a partir de onde você vive, a partir das situações do cotidiano, a partir das situações que você vive no dia a dia. Um mesmo assunto, se for direcionado a um agricultor, por exemplo, ele vai pensar de um jeito. Se for direcionado a um advogado, ele já vai construir um outro pensamento diante daquele assunto. Se for direcionado a um médico, ele já vai ter uma outra opinião dentro daquele assunto. Então, por quê? Porque é onde ele pisa, é o meio que ele vive. Então, tem essa interpretação diferente, certo? E a outra coisa, vocês, para encerrar o pensamento, ele diz: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Nada mais é do que as opiniões diferentes de cada pessoa. Cada pessoa tem uma opinião. Você tem a capacidade de observar um determinado fato, fazer uma abrangência às vezes, fazer uma leitura bem geral, já outras pessoas nem tanto, Então, essa questão que nós queremos direcionar a todos vocês nessa aula de redação, mas diante disso a gente gostaria de reforçar que não se escreve bem quem não interpreta bem. Não escreve bem quem não tem conhecimento, que não tem a capacidade de analisar os fatos, as coisas, certo? E por isso que nós destacamos aqui esses 3 elementos. Os implícitos, elementos implícitos, os pressupostos e os subentendidos. Os pressupostos e subentendidos, como vocês podem observar, já estudaram, nós estamos apenas reforçando isso, mas os pressupostos subentendidos são apenas elementos implícitos. E é isso que nós vamos ver agora. A ideia de implícito em um texto está naquilo que está presente pela ausência. Então veja bem,
nós temos que ter a capacidade, o bom leitor é aquele que tem a capacidade de entender aquilo que está sendo dito, mas não está explícito. São informações implícitas. E aí eu destaco 3 elementos. Primeiro, o que não está dito, mas que de certa forma sustenta o que está sendo dito. Quer dizer que eu não posso interpretar qualquer coisa. A partir do que está escrito, eu tenho que me fundamentar nas letras, é onde entra a questão linguística. Só que numa determinada informação você pode abstrair outras, a partir de alguns marcadores. Vocês vão ver aqui mais para frente quando eu estiver falando dos pressupostos. O que está suposto para que se entenda o que está sendo dito. Ora, toda informação existe suposições, mas eu não posso imaginar, supor aleatoriamente. Claro, tem que ser fundamentado naquilo que está escrito. Outras maneiras diferentes de dizer o que se disse. Toda informação, gente, pode ser dita de várias formas. Agora, nós como usuários da nossa língua, nós temos que ter essa capacidade de transformar a linguagem, de reescrever, de redirecionar para os objetivos que nos interessam às vezes, que mais interessa para o momento, para a situação de comunicação. E aí adentramos agora na questão do pressuposto. O que é o pressuposto? Segundo o dicionário Aulas, define como circunstância ou fato em que se considera um antecedente necessário do outro. O pressuposto, para você compreender o que é o pressuposto, basta você buscar no que está escrito o que antecede. O que antecede isso? Aí para isso eu destaquei algumas informações que nós vamos analisar a partir de agora. Mas eu gostaria de fazer a consideração aqui. Os pressupostos são sugeridos no texto. É aquilo que o texto está dizendo. E aí nós vamos identificar apenas o antecedente. Difere, por exemplo, do subentendido, porque o subentendido ele não está explícito no texto. O autor ele não autoriza você abstrair aquelas informações, mas está subentendido. Então é de responsabilidade do leitor, é de responsabilidade da pessoa que está interpretando. A pessoa que escreveu pode até dizer, não, eu não quis dizer isso aí não, mas a pessoa que leu pode ter entendido aquilo, certo? Então é de responsabilidade total do leitor, os subentendidos. Os pressupostos não, ele é insubstituível. Se eu escrever alguma coisa, pressupõe outra que aconteceu antes. E aqui eu destaquei alguns exemplos. Seu João parou de fumar. Qual é o pressuposto disso, gente? Quando eu digo seu João parou de fumar. Ora, para isso existem alguns marcadores que nós chamamos de marcadores linguísticos. Um dos marcadores linguísticos é exatamente o verbo. O verbo parou. Ora, se seu João parou de fumar, significa dizer que ele fumava antes. Então é uma situação que indica o antecedente do que está escrito aqui. Dá para compreender isso? O pressuposto é exatamente o antecedente daquilo que está escrito. E esse é um dos marcadores que é o verbo. São vários verbos, verbo continuar, verbo parar, uma infinidade de verbos que nós podemos abstrair a partir daí o pressuposto. Então, nessa informação aqui, seu João parou de fumar, pressupõe que ele fumava antes. Isso é um pressuposto. Nessa outra informação aqui, nós temos um outro marcador. O advérbio. Finalmente, a reforma da escola terminou. Se eu digo finalmente, antecede essa informação, nós podemos abstrair daqui que a reforma estava demorando. Quando eu digo finalmente, quer dizer que é uma graça de ter terminado, significa dizer que a reforma estava demorando. Então isso é um pressuposto. Nessa outra informação nós já temos um outro marcador. Qual é o marcador? O pronome relativo que introduz a oração subordinada adjetiva. Pronome relativo que, mas você destaca
toda a oração subordinada adjetiva. Ó, os alunos que estavam com saudade de estudar, agora estão felizes. Eu aproveito essa situação e criei esse exemplo, né? Então nós temos aí, eu acredito que é verdade, né? Tem um bocado de aluno aí com saudade de estudar. Então, essa oportunidade agora, através das videoaulas, da gente ir aprimorando os nossos conhecimentos e fortalecendo aí os nossos conteúdos, tá certo? Aqui vocês observam os alunos que estavam com saudade de estudar, que nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva. Agora estão felizes. Quem é que estão felizes? Apenas os alunos que estavam com saudade de estudar. Claro que uma boa parte não está feliz, né? Boa parte não está feliz. Mas esse é o marcador. Pressupõe que alguns alunos estavam com saudade de estudar. Então, nessa informação aqui, pressupõe que alguns alunos estavam com saudade de estudar. Um outro exemplo são as locuções que indicam circunstâncias. E aqui, nós introduzimos a oração, introduzimos no período com uma dessas expressões. Depois que a pandemia for controlada, tomaremos as aulas presenciais. Então veja bem, depois que a pandemia for controlada, tornaremos as aulas presenciais. O que é que nós temos aqui de pressuposto? Aqui você pode imaginar pelo menos dois, né? Pelo menos dois pressupostos. Primeiro pressuposto é que nós vivemos um momento de pandemia no nosso país. Certo? Qual é o outro pressuposto? Que depois que iniciou a pandemia, nós não tivemos mais aulas presenciais. Então, são informações antecedentes desse anunciado. O pressuposto é isso, são as informações antecedentes. Subentendidos nada mais são do que insinuações que estão por trás da informação que foi escrita, certo? São informações que estão camufladas. Então veja bem, como são informações que estão camufladas, quem escreveu pode até dizer aquilo ali, pode até negar. É totalmente de inteira responsabilidade do leitor, da pessoa que está interpretando. Eu destaquei aqui alguns exemplos de subentendido, para que a gente possa analisar a questão dos subentendidos. Quando eu digo aqui, Manuele está cansada de ser professora, o que está por trás disso aí? O que está camuflado nisso? Quais são as insinuações que tem numa frase como esta? Infinitas insinuações. Não podemos interpretar daí, abstrair daí, que Manuela já está com muitos anos, então já não aguenta mais, né, ser professora. Ou então, Manuela já enfrentou muitas decepções, então se cansou de ser professora por isso. Ou Manuela pode estar com algum problema também que leva ao cansaço, né? Então são muitas informações, são muitos subentendidos que estão por trás dessa informação. Cabe a cada um leitor abstrair isso. Uma outra frase, decidi deixar de beber cerveja. Já ouviram essa frase por aí em algum lugar? Normalmente quem deixa de beber cerveja, porque o pessoal estava chateando devido estar crescendo a barriga, né? Dizem que cerveja cresce a barriga. Ou então pode ser que esteja pelo fato de ter algum problema de saúde, né? Então são infinitas situações. Ou pode ser que ele tenha entrado numa igreja também, né? E a igreja tem orientado de que a bebida faz muito mal mesmo e atrapalha a vida das pessoas, como de fato atrapalha, né? Todos nós sabemos. Mas numa frase como esta, nós podemos abstrair inúmeras conclusões, e isso são subentendidos. Claro que o autor ele não autoriza a gente fazer isso, mas a gente interpreta a partir do que foi escrito. Já tenho a garganta seca de tanto falar. O que está subentendido aqui? O que nós podemos abstrair dessa informação? Já tenho a garganta seca de tanto falar. Significa dizer que pode ser que esteja expressando um desejo de beber, né? De beber alguma coisa, né? Pode ser que
pessoa já esteja também cansada, né, do ato em si de falar. Então, tem muitas informações que pode abstrair aqui. Os subentendidos não é uma coisa fechada como o pressuposto. O pressuposto é totalmente identificável pelo que foi escrito e é insubstituível. Um antecedente é insubstituível. Agora, o subentendido, aí é de responsabilidade do leitor. Agora, para encerrar essa nossa aula de hoje, eu gostaria de direcionar algumas ações para que não fique solto, né, o nosso conteúdo que a gente trabalhou e eu ver o que vocês compreenderam desta aula. Então, veja bem, aqui nós temos algum direcionamento. Identificar os pressupostos e subentendidos nos títulos de notícias. Aí eu destaquei alguns tipos de notícias que estavam ontem na internet, né, em alguns sites, aí, do G1, da Veja, da Exame. Então vocês vão analisar direitinho, identificar isso aqui é só os títulos das notícias. Você vai identificar pressupostos, escreve abaixo pressuposto, aí você diz qual é o pressuposto dessa notícia, desse enunciado, qual é o que está subtendido aqui. Então vocês vão escrever as coisas em cada item desse. São 5 itens, né? 5 títulos de notícias que eu destaquei. E também para casa ainda vocês irem reforçando aí a parte da escrita, né? Que estão ficando enferrujados já no 2 dias sem aula, né? Sem escrever nada. Eu destaquei isso aqui. Claro, toda essa parte aqui que nós analisamos é um fundamento da interpretação de texto, mas é uma fundamentação para que a gente possa estar escrevendo bem. E eu gostaria que vocês escrevessem em forma de notícia como estão convivendo aí no local onde vocês vivem, né? Nesse período, nesse momento que nós vivemos de pandemia no nosso país, no mundo, no nosso estado, aqui na nossa cidade, certo? Então essa é a tarefa de vocês, essas 2 tarefas, tá bom? E agradecer a paciência e pedir para vocês tirarem um print aí do que vocês têm de compromisso para casa. E até a próxima aula. Um grande abraço.